Bem-vindos ao canal Mediune. Meu nome é Guilherme Adame, eu sou acadêmico de medicina do terceiro ano da UniOeste Francisco Beltrão. E a gente vai trabalhar aqui mais um pouquinho sobre nefrologia. Na aula de hoje, o que vai ser abordado são hormônios e suas funções no rim. Então, quando a gente pensa em hormônios associados ao sistema renal, você pode trilhar vários caminhos. A gente poderia abordar aqui na aula de hoje, por exemplo, como que é a ação endócrina do rim em relação à eritropoetina, por exemplo. Quem sabe correlacionando doença renal crônica com anemia, associando algumas patologias a essa produção hormonal. Além disso, a gente pode abordar como que o rim ele sofre esse controle hormonal produzido por hormônios na própria região, pelo próprio órgão, abordando a ação parácrina dele com angiotensina 2, com endotelina, cinina, prostaglandina. A gente pode falar de hormônios que vêm de fora, que é o paratormônio, ADH, e como que eles acabam interferindo na função renal, principalmente na formação da urina. E o que a gente então vai falar nessa aula de hoje? O que o capítulo 10 do Requião, que é a bibliografia dessa aula, vai abordar? A aula de hoje vai ter como foco o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a gente vai pontuar algumas coisas em relação a essa ação parácrina do rim e como que o próprio órgão vai acabar se controlando através da secreção de alguns hormônios, alguns peptídeos que vão ter uma ação localizada, alterando principalmente filtração glomerular e formação da urina mesmo. Então, quando a gente fala de sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que tem que vir na imagem de vocês é essa imagem que está aqui nesse slide. Essa imagem, ela resume tudo o que acontece nesse sistema. De início, ela pode parecer bem complexa, só que a gente vai abordar tópico a tópico e no final vai retomar ela aqui para tentar ver se deu para entender mais ou menos como que funciona esse sistema hormonal. Então, inicialmente, a gente vai ter então o angiotensinogênio. O que seria esse angiotensinogênio? Ele é uma glicoproteína que vai ser produzida principalmente no fígado, mas não exclusivamente, a gente vai ter produção também em outros órgãos, como é o caso do coração, do rim, do cérebro até mesmo. E o angiotensinogênio ele vai atuar como matriz para todo esse sistema renina-angiotensina. Um fato interessante de ressaltar é que uma coisa que muita gente esquece é que um terço desse angiotensinogênio ele é produzido pelo tecido adiposo. Então, pacientes obesos, eles podem ter uma superestimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e com isso acabar elevando a sua pressão arterial. E como eu comentei, então, o angiotensinogênio, ele é uma matriz base para desencadear todo o processo que a gente vai abordar daqui para frente. Então, inicialmente, a gente vai ter aqui, a gente vai ter a ação da renina e da pró-renina. Como é que vai funcionar isso? Essa imagem que está aqui na tela de vocês é um aparelho extraglomerular. O que a gente tem nesse aparelho extraglomerular? A gente vai ter a arteríola aferente, a arteríola eferente, a mácula densa e o mesângio ali ao redor, dando sustentação, o tecido conectivo de toda essa região. A arteríola aferente e a mácula densa vão ter uma ação muito importante para conseguir identificar como é que está a questão de pressão sanguínea do indivíduo. Se a gente está recebendo bastante volume sanguíneo, se o volume sanguíneo está alto, está baixo. E quando a gente tem uma queda de pressão arterial, quando a quantidade de sódio, por exemplo, que está passando ali na região da mácula densa cai bastante, o fluxo sanguíneo cai bastante, é aí que o aparelho extraglomerular vai secretar, então, a renina para desencadear todo o processo que a gente vai ver daqui para frente. Então, como é que vai funcionar essa renina e a pró-renina? Inicialmente, a gente vai produzir a pré-pró-renina, que vai ser rapidamente clivada em pró-renina e armazenada nos grânulos das células juxtaglomerulares. Quando a gente tiver algum estímulo, então, essa de queda de pressão arterial e diminuição de fluxo sanguíneo pela arteríola aferente, a gente vai ter a secreção dessa pró-renina, ou mesmo da renina, na verdade, que é o hormônio mais ativo, digamos assim, e realizar a ação que esses hormônios têm no nosso sistema. Existe um receptor no nosso corpo que é o receptor pró-renina, ou RPR, que como é que ele funciona? RRP, desculpa, como é que ele funciona? Ele tem uma afinidade muito maior pela renina do que pela pró-renina, mas a pró-renina também tem alguma ação. E ele vai ter a ação de basicamente clivar um angiotensinogênio em angiotensina 1. Além disso, ele tem algumas vias alternativas, como a via do ERK1, ERK2, que vão acabar causando transcrição gênica, hipertrofia e fibrose. Além disso, esse receptor RP, ele pode atuar na bomba hidrogênio ATPase vacuolar, secretando hidrogênio, mas a parte importante que a gente tem que lembrar aqui é o quê? A renina ela vai atuar, então, clivando o angiotensinogênio e a angiotensina 1.
Como eu comentei, ela é produzida principalmente no rim, mas não exclusivamente. A gente tem outros órgãos que também produzem esse hormônio. E o que acontece? O corpo inteiro ele vai ter ação de renina e de pró-renina. Só que o que a gente vai abordar nessa aula aqui é a ação que a renina e a pró-renina e a ação que o sistema renina-angiotensina tem, principalmente na parte renal, tá certo? Então, poxa, clivei então angiotensinogênio e angiotensina 1. E agora, o que vai acontecer? Nós temos algumas vias possíveis. A principal via é a via da ECA, a enzima conversora de angiotensina. Ela vai pegar essa angiotensina 1 e vai transformar então em angiotensina 2. Só que a ECA, ela não tem só um sítio de ligação para a angiotensina, ela tem dois sítios. E esse segundo sítio, ele vai atuar clivando e inativando uma molécula chamada bradicinina. E o que é essa bradicinina? A gente vai falar mais pra frente, no decorrer da aula, como que funciona bem o mecanismo da bradicinina, mas ela é basicamente uma molécula hipotensora, que causa vasodilatação periférica. Então, no momento em que a gente cliva essa molécula, de forma indireta, a gente acaba causando vasoconstrição, que é um dos mecanismos que a gente tem no sistema renina-angiotensina para aumentar a pressão arterial do indivíduo. Além disso, em alguns casos, quando a gente tem pouca ECA, alguns casos patológicos principalmente, e até em menor volume, a gente tem a ação da quimase. A quimase faz um trabalho muito semelhante à ECA, que é clivar, então, angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa via ela não é muito expressa em indivíduos saudáveis. Ela tem uma super expressão, ela acaba tomando um papel de protagonismo em indivíduos que têm alguma patologia, algum problema na conversão pela via principal, que é a via da ECA. Então tá, clivei angiotensina 1 e angiotensina 2, o que vai acontecer agora? Quando a gente pensa em angiotensina 2, a gente logo pensa naqueles mecanismos de vasoconstrição, de reabsorção de sódio, reabsorção de água, enfim, mecanismos que aumentam a hipertensão do indivíduo, a pressão do indivíduo. Só que a gente tem que lembrar que a angiotensina tem duas vias. A via principal realmente tem essa função, que é a via da T1. Ela vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o volume extracelular de líquido, fazendo então contração vascular, secreção de aldosterona, vai reabsorver mais sódio, com isso vai reabsorver água, vai até ter mesmo um potencial adrenérgico, que vai acabar estimulando então esse aumento da pressão. Só que além dessa via, a gente tem também, além dessa ação de aumentar a pressão arterial, a gente tem algumas consequências com isso. Essa angiotensina 2 ela acaba produzindo algumas citocinas inflamatórias, que em excesso podem acabar causando proliferação celular, fibrose, estresse oxidativo. Então, em excesso, isso não é tão interessante para o indivíduo, não só pelo aumento da pressão, mas com algumas consequências que isso pode trazer. Além disso, nosso corpo ele tem, então, um mecanismo de defesa contra essa superestimulação do sistema renina-angiotensina. E esse mecanismo ele se baseia basicamente nessa segunda via, que é a via da T2. A via do T2 ele vai então ter efeitos antagônicos à via da T1. Quando o AT1 ele faz vasoconstrição, o AT2 faz vasodilatação, libera NO, por exemplo, que vai estimular ainda mais a vasodilatação. Além disso, enquanto o AT1 ele vai tentar reabsorver sódio, o AT2 ele vai excretar sódio, vai excretar água. O AT1 ele vai ter então essa questão de hipertrofia, proliferação celular, estresse oxidativo, fibrose. O AT2 ele vai tentar inibir isso daí, ele vai inibir o crescimento celular para tentar diminuir um pouco desse dano. Vale ressaltar que realmente a angiotensina 2 ela se liga principalmente a esse receptor AT1. É o receptor principal dessa via. Só que a gente tem esse mecanismo de defesa do receptor AT2, em que caso de superestimulação do sistema renina-angiotensina, a gente pode acabar estimulando mais moléculas, mais receptores AT2 para tentar proteger o nosso organismo do efeito patológico da superestimulação desse sistema. Além disso, além desse AT2, a gente tem uma segunda via. Lembra que eu tinha falado que a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA? O que acontece? A gente pode também ter uma segunda via, que é a via da ECA2. Essa via, ela não vai ser assim como a ECA1, que tem dois sítios catalíticos, não vai envolver bradicinina, ela vai envolver somente a angiotensina 1. Só que em vez de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, a gente vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 1,7 e 1,9. E essa nova molécula, ela não vai se ligar naqueles receptores que a gente já trabalhou aqui. Não vai se ligar a T1 e a T2. Ele tem um receptor próprio, que é esse receptor MAS. Esse receptor MAS, ele tem uma ação muito parecida com o receptor AT2. Ele tem então essa ação antagônica aos efeitos de hipertensão da angiotensina.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer vasodilatação, sendo cardio e renoprotetor, principalmente em momentos de hiperestimulação do sistema renina-angiotensina. Além disso, ele tem poder até mesmo de dimerizar o receptor AT1, diminuindo assim a expressão do sistema renina-angiotensina pela via clássica. Pois bem, aqui tem então uma imagenzinha tentando sintetizar tudo que eu comentei aqui e também abordando um pouco sobre a questão dos remédios e medicamentos antihipertensivos que a gente trabalha nesse sistema. A renina então vai clivar o angiotensina-gina e angiotensina 1, que pode seguir por duas vias. Caso eu utilize um inibidor da ECA, por exemplo, como é o caso do captopril, enalapril, enfim, ele vai atuar onde? Ele não vai atuar na ECA 1 e na ECA 2, na ECA propriamente dita e na ECA 2. Vai focar na ECA. E quando ele faz isso, ele vai então estimular a queda da pressão tanto por inibir a produção da angiotensina 2, quanto por estimular a segunda via, da angiotensina 1,7. Se a gente trabalhar então, não vou trabalhar aqui com ECA, eu vou usar o ARA, eu vou usar o BRA, por exemplo, eu vou usar uma losartana, algum medicamento por essa via. O que vai acontecer? A gente vai inibir o receptor AT1. Inibindo o receptor AT1, você acaba não produzindo as respostas que a angiotensina foi feita para produzir. E com isso você acaba estimulando então o receptor AT2, que tem todo esse efeito de proteção, de diminuição da pressão arterial, como vasodilatação, por exemplo. Espero que tenha entendido essa parte da angiotensina. Então agora só para fixar bem o conteúdo. Então, qual que é a função da angiotensina 2? A angiotensina 2, então, ela tem função de manutenção da pressão arterial, especialmente em estados de hipovolemia. Então, diminuir o fluxo sanguíneo na arteríola aferente, a gente produz renina, a renina vai lá e desencadeia todo esse processo. E como é que ela vai ter esse efeito da manutenção da PA? Ele vai tentar corrigir o volume extracelular através da recaptação de sódio. Com recaptação de sódio a gente recapta, também vai reabsorver mais água. Ele vai atuar elevando a resistência vascular renal. Um fato importante de lembrar aqui é que, apesar de aumentar essa resistência vascular renal, ele não diminui a função da filtração glomerular. E como é que ele faz isso? Como é que ele faz para aumentar essa resistência sem diminuir a filtração glomerular? O foco na contração vascular não vai ser na arteríola aferente, vai ser na arteríola eferente. Então o sangue ele vai conseguir chegar tranquilamente na arteríola aferente, só que ele vai ter dificuldade para sair do glomérulo pela arteríola aferente porque ela vai estar contraída. Com isso, a filtração glomerular vai se manter, mesmo com um estado de hipovolemia, pelo menos em estados mais iniciais, claro. Tanto que em alguns casos patológicos de excesso de angiotensina 2, o que a gente vai ter é uma hiperestimulação da filtração glomerular. E isso acaba sendo patológico. A gente pode ter perda de função glomerular, até mesmo por esclerose desse glomérulo. Além disso, eu comentei com vocês que além dessa ação na pressão arterial, a gente tem toda aquela produção de citocinas inflamatórias e questão de fibrose. E essa fibrose pode acabar causando perda de função renal, principalmente glomerular. Então, ter sistema renina-angiotensina em excesso é muito preocupante, não só pela questão da pressão arterial, mas também por danificar esse aparelho extraglomerular que a gente trabalhou no decorrer da aula. Por fim, eu tinha comentado, ou espero ter comentado, que a angiotensina 2 também secreta aldosterona. E a aldosterona também tem um papel muito importante em todo esse processo. E como é que funciona essa aldosterona? Quando a gente falou um pouquinho sobre a questão do aparelho extraglomerular, umas aulas atrás, da parte de anatomia e fisiologia do rim, eu já dei uma pincelada. O que a angiotensina, a aldosterona vai fazer em si? Ela vai secretar potássio, ela vai reabsorver sódio e ela vai secretar hidrogênio, H+. E como é que ela vai fazer isso daí? A gente vai ter então uma bomba chamada bomba de sódio-potássio TPase, que ela vai estar aqui nessa parte distal da célula, voltada para o interstício. E ela vai jogar o máximo de sódio possível que ela conseguir para fora do interstício celular. Com isso, o interstício da nossa célula vai acabar recebendo bastante potássio e ficando cheio de potássio aqui dentro e com pouquinho sódio aqui dentro. Quando a gente tem pouco sódio por osmose, o que vai acontecer? O sódio vai entrar. Vai ter esses canais que vão receber esse sódio. E esses canais, eles acabam muitas vezes sofrendo um contratransporte em que no momento que o sódio entra, o hidrogênio ele sai. Explicando o porquê indivíduos que têm essa superestimulação da aldosterona acabam tendo alcalose, por exemplo. Além disso,
Como eu comentei, a célula vai ficar cheia de potássio. A célula ficando cheia de potássio, por osmose também esse potássio vai sair e vai ir em direção ao lúmen do túbulo contorcido distal. E também do túbulo contorcido distal. Então o que vai acontecer? A gente vai ter, em suma, reabsorção de sódio, secreção de potássio e secreção de hidrogênio. Com isso, o indivíduo com uma superestimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente testosterona, vai ter o quê? Ele vai ter uma hipernatremia, uma hipocalemia e uma alcalose. Por outro lado, se ele não tiver aldosterona, tiver uma hipoprodução, ele vai desenvolver o contrário, ele vai ter uma hipercalemia, uma hiponatremia e uma acidose. Isso é muito importante quando a gente trabalhar alguns casos clínicos nas próximas aulas. É importante lembrar desse mecanismo. Vamos lá, então. Espero que tenha dado para entender bem sobre esse mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos só então dar uma pincelada final, voltar para aquela imagem do início da aula e ver se deu para compreender mais ou menos. Então, onde é que vai ser produzido o angiotensinogênio? Principalmente no fígado e na gordura. Quem que vai clivar o angiotensinogênio? Vai ser a renina, que vai clivar em angiotensinogênio 1. Essa angio 1, ela vai ter duas vias. Ela pode ir pela ECA1, se transformando na angio 9, angio 7, ou ele pode ir pela ECA2 ou pela quimase, se transformando em angio 2. A angio 2, ela então vai ter a sua ação padrão, ação típica pelo receptor AT1, que é a vasoconstrição, que é o aumento da reabsorção de sódio, o controle da sede, vai ter potencialização adrenérgica, enfim, toda essa questão de aumento da pressão arterial e também essa questão de citocina inflamatória, estresse oxidativo, aumento da hiperplasia e fibrose. E o AT2 vai ter ação contrária. Ele vai, assim como o ECA2, o AT2 vai ter essa ação contrária de vasodilatação. A gente vai diminuir a reabsorção de sódio, aumentar a reabsorção de água e tentar dar uma freada nessa questão de hipertrofia e fibrose que esse sistema causa. Espero que tenha dado para entender bem como é que funciona esse sistema renina-angiotensina. E essa era a principal parte da aula. A gente vai trabalhar agora algumas outras coisas que têm uma menor importância clínica, principalmente, mas que têm bastante importância para a questão de pesquisa. O Requião ele aborda, de certa forma, o sistema, esses outros hormônios de ação parácrina, mas ele não dá a importância que dá para o sistema renina-angiotensina. Então, posto isso, a gente vai então dar umas comentadinhas sobre quais são esses hormônios de ação parácrina, como é que eles vão funcionar. O primeiro que a gente vai trabalhar aqui é um peptídeo chamado endotelina. Quando ele foi descoberto, em 1988, a gente viu que ele tinha um alto potencial de vasoconstrição, que chegava a ser 10 vezes o poder da aldosterona e até 100 vezes o poder da NOR. Poxa, nesse momento, foi associado então a endothelina diretamente a essa questão de vasoconstrição. Mas no decorrer do que os estudos foram sendo desenvolvidos, no decorrer que a pesquisa foi avançando, a gente descobriu que não é exatamente assim. Nós temos, na verdade, dois receptores da endotelina, o ETA e o ETB. E esse ETA vai ter, então, ação de vasoconstrição. Vai ter ação, então, principalmente no sistema vascular, no túbulo contorcido proximal e nas células intersticiais da medula renal, que vai fazer essa questão de aumento da resistência vascular. Mas o ETB vai ter ação contrária. Ele vai ter, então, esse potencial de vasodilatação, atuando principalmente no glomérulo, no túbulo contorcido proximal, e no túbulo proximal reto, desculpa, e no ramo ascendente espesso da alça de Henle e no ducto coletor. A gente sabe também, de forma meio vaga, que ele tem alguma ação natriurética, só que isso é pouco elucidado nos dias de hoje, ainda está em pesquisa, pelo menos o Requião ele não aborda de forma muito aprofundada essa parte natriurética. A gente tem também as cininas, eu já comentei um pouquinho sobre ela, na questão da bradicinina. Além da bradicinina, a gente vai ter a lisilbradicinina, e eles são hormônios altamente vasodilatadores, antagônicos ao sistema renina-angiotensina-aldosterônica. Então, ela vai atuar fazendo o quê? Vasodilatação e hipotensão, diminuindo a pressão arterial. A gente sabe, por alguns estudos, principalmente in vitro, alguns estudos em laboratório, que indivíduos que têm hipertensão provavelmente têm alguma tendência, alguns desses indivíduos, em ter uma hipoestimulação das cininas. Com isso, acaba gerando uma vasoconstrição, uma resistência vascular maior, sugerindo potencial disponibilidade, maior probabilidade de desenvolver hipertensão arterial. Além disso, a gente tem então esse peptídeo, a gente tem um outro peptídeo que é o peptídeo natriurético atrial. Quando o nosso coração ele acaba se dando conta que está com uma hipertensão, que ele está recebendo muito fluxo sanguíneo, que ele está tendo que fazer muita força, que ele está sobrecarregado,
ele vai então emitir esse peptídeo que vai ter então a atuação no rim e vai estimular a diurese, vai estimular a natriurese, eliminação do sódio então, e relaxamento dos vasos. Ele vai ter essa tentativa de diminuir a sobrecarga que ele está sofrendo. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai dilatar a arteríola aferente e ele vai contrair a arteríola aferente. Com isso, o fluxo sanguíneo ali na região do glomérulo, ele vai ter uma tendência muito grande de entrar no sistema tubular. E com isso vai eliminar muito mais água, vai aumentar bastante a diurese, vai aumentar bastante a natriurese e dar uma forma de defesa para o nosso coração contra essa sobrecarga que ele está enfrentando. A gente tem também algumas sugestões que ele vai talvez atuar no crescimento celular, nessa modulação. Ele também pode atuar, quem sabe, como antioxidante, anti-inflamatório, mas a ação bem elucidada é essa ação aí, que ele, como um mecanismo de defesa, nosso coração secreta esse peptídeo, e ele vai tentar, então, diminuir a sobrecarga que ele tá sendo enfrentada. A gente tem outro hormônio que a gente vai trabalhar aqui, que é o óxido nítrico, que ele tem essa ação então vasodilatadora, já bem conhecida, e se alguns estudos sugerem que ele tem uma participação no controle dessa microcirculação renal. A gente sabe alguns efeitos tóxicos que esse óxido nítrico pode ter também por conta dele ser uma espécie reativa de oxigênio, e também algumas possíveis ações dele na questão de inflamação, apoptose e sepse, principalmente voltada para essa questão renal, mas também não é muito bem elucidado. A gente, por fim, vai ter a questão das prostaglandinas, todo esse ciclo que a gente já abordou em bioquímica, do ácido linoleico virando COX, COX-1, COX-2, onde vai ter a ação funcional e a ação inflamatória, só que também é pouco elucidado, então a gente não vai abordar muito nessa aula. Espero que o que a gente ia abordar nessa aula de hormônios era isso. Espero que tenha sido proveitoso para você que assistiu até aqui e que, principalmente em relação ao sistema renina-angiotensina aldosterona, tenha ficado claro qual que é a função de cada uma das partes, cada uma das moléculas, cada uma das enzimas, para conseguir compreender pelo menos como um todo qual que é a função desse sistema. Além disso, espero que tenha sido interessante essa abordagem finalzinho desses outros hormônios e que a aula tenha sido como um todo proveitosa para você. A gente agradece pela participação até aqui. Deixa um like, dá uma curtida no canal aí, se inscreve. E é isso.